Hoje vamos mostrar as melhores regiões aí pro dia e pra gente começar essa semana. Fechou? Fala aí, pessoal. Vocês estão bom? Bom, vou começar aqui pelo pré-market, que eu venho fazendo aí todos os dias, né? Todas as manhãs eu tenho postado aí pra vocês. Então, se você tem gostado do pré-market, tem te ajudado de alguma maneira, pô, deixa o like, compartilha com um amigo seu que opera, dá uma moral, porque é isso aí, né, velho? Um ajuda o outro aí. Então, vamos lá. Pessoal, eu fiz um vídeo, né, que eu postei ontem à noite e explicando sobre todas essas estruturas que aconteceram durante as últimas semanas, né, principalmente durante a última semana ali, essas estruturas de pivôs que ele foi fazendo, colocando sempre, explicando dentro da estrutura do diário, né, como ele veio fazendo essas correções e como que a gente veio entendendo que ele poderia continuar essas correções através do fluxo. Então tem alguns insights legais lá, que eu converso lá com vocês, então se quiserem assistir tá lá disponível, tá bom? Então vamos lá. Bom, aqui acho que tá bem claro, né? Tô aqui no gráfico de 1 hora, mas como a gente vai fazer o que? O gráfico vai começar a semana? Vamos começar analisando aqui. Deixa eu até ver o mensal, se tem alguma coisa só de curiosidade. Vai ser os últimos 2 dias do mês, né? Então o mercado já deu uma boa corrigida depois de varrer essa liquidez desse candle aqui, né? Que algum time frame foi alguma liquidez. Bom, o mercado tem corrigido, veio de umas semanas fortes agora, né? A última semana bem positiva, então eu acho que ele não chegou, deixa eu só ver aqui a mínima desse candle. 170, 230. Caramba. 170, 210, então ele rompeu isso daqui. Então, pô, um insight bem bacana, né, cara? Eu vou até marcar essa região aqui, ó. Fechamento da semana anterior, ou a abertura da semana anterior, né? Quer dizer, não da anterior, né? Há 2 semanas atrás, no caso. Vou marcar essa abertura aqui como nível chave do semanal, pra gente observar, porque o mercado pode descer aqui para subir. Não necessariamente nesse nível chave, né? Ele pode vir muito mais, né? Pelo menos 50% dessa barra da semana anterior. Dá até para marcar, passa a pegar um Fibonacci aqui, marcar desse topo aqui para esse fundo 50% da estrutura, mas não vou marcar agora não vou observar isso para agora. Então é isso daqui, no semanal a gente tem isso daqui, então acredito que ele pode continuar alta tudo, mas acredito também que ele pode descer para continuar essa alta, né? Então ele fechou bem acima da abertura da outra semana e se ele tomar esse topo a gente pode continuar seguindo essa tendência aqui agora um pouco para alta, para corrigir nessa penata que veio muito violenta, né? O mercado nunca corrigiu tantas semanas seguidas assim. É a primeira vez na história que foi tantas semanas negativas seguidas, né? Antes de ter essa semaninha aqui positiva. Então vamos ver aqui o diário. Mas, sinceramente, não vou marcar nada aqui no diário não. Vamos ver o 4 horas. 4 horas a gente já tem esse nível chave aqui também que já está marcado. O interessante aqui vai estar numa hora mesmo, que a gente tem essa pontinha aqui, né, que a gente pode marcar tudo isso daqui. Acaba marcando o nível chave só para não ficar tão poluído, mas a gente tem toda essa região, né, todo esse fundo aqui, esse order block inteiro aqui. A gente pode esperar, mas eu vou deixar marcado aqui porque como a gente tem esses fundos duplos aqui, esses fundos iguais, o equal, que é o equal low, né? EQL aqui. Ou seja, fundos iguais, né? No Smart Money a gente chama de EQL. E é isso daqui, pessoal. Então, olha só. Dentro dessa estrutura aqui de 1 hora, a gente pode esperar algo que o mercado venha aqui, né, por essas regiões e alinhe algo para continuar para alta. Lembrando que a gente está nessa região, nessa faixa aqui, né? Então, nesse topo aqui, nessa região toda de order block, que seria um order flow vendedor aqui no caso, né? Que seria a virada do diário. Então essas regiões a gente fica de olho porque ele pode reagir para baixo. Então aqui é muito importante que o fluxo alinhe para você pegar uma compra. Eu acho que depende dos seus alvos, né? Se você quiser que o mercado continue subindo muito, fica um pouco mais complicado, mas dependendo da sua estratégia, do seu plano, vale a pena observar sempre compras por essa região. Se o fluxo alinhar e tiver dentro do seu plano a característica, né, do rompimento, se tiver ineficiência, tudo, e aí cada um opera do seu jeito. Então deixa eu ver aqui pelo 15 minutos.
Porque pelo 15 aqui, ó, a gente teve uma quebra. Então aqui a gente tinha esses 5 minutos e começou aqui, ó, o pullback deles aqui, né? Então aqui a gente tem uns 5 minutos para baixo. Que seria esse fundo aqui, seria um choque de 5, certo? Ou seja, se a gente estava dentro dessa perna aqui de uma hora, deixa eu só ver por uma hora de novo aqui. Eu vou marcar esse fundo, e se ele romper esse fundo aqui vai ser praticamente um 15 meio. Porque aqui eu tô no gráfico de 60 e fez um pivô aqui, vocês conseguem ver, ó, topo, fundo, topo, fundo. Então a gente tem um pivôzinho de baixa. Então vou deixar marcado só esse fundo aqui para observar se ele vai continuar essa tendência. Então é isso daqui, o mercado já começou essa correção. Observe que, é o que eu falo, é muito ruim ficar fazendo essas análises aqui muito antes, porque o mercado já abre aqui para cima estourando, às vezes ele já quebra o diário, já vem aqui ó, com gap de alta, e depois vem corrigindo tudo. Aqui se tivesse rolando o mercado durante o dia, só para vocês entenderem, minha ideia seria assim, ó, ele já fez esse choque, né? Então eu teria esse order block aqui, e ele estaria sendo alimentado por essa liquidez aqui, certo? Então a gente teria essa liquidez, só para entender como que é o meu raciocínio, tá, pessoal? Aqui a gente tem essa ineficiência, eu vou marcar só para ficar didático, então desse fundo aqui para esse topinho. Então a gente tem tudo isso daqui. Então a gente tem toda essa região. Como eu opero ali pelo gráfico de 1 minuto, olha só, é uma região interessante. Às vezes ele vem para esses locais aqui, ó, alinha alguma coisa, dá para pegar alguma coisa na venda. Entendeu? Então eu fico de olho nisso, só que a gente não sabe como o mercado vai abrir. A gente estava numa tendência... Opa, deixa eu voltar para o 15 aqui. A gente estava numa tendência forte, né? De alta aqui, você tá vendo? No final aqui ele empregou essa tendência muito forte aqui, rompendo esse 1 hora. Então tem muito espaço para corrigir. Então eu vou marcar aqui, ó, desse topo, que é essa estrutura que a gente está observando até esse fundo. Eu vou marcar essa região aqui de 50%. Que é pra gente entender onde que seria um nível de precificação ok. Lembrando que quando o mercado está muito forte, ele não corrige até 50, né? Ele corrige antes. Mas só pra gente estar embasado, se a gente quiser fazer alguma compra, a gente tem mais motivos, mais confluências dentro do operacional aqui. Então, por isso que eu falo, às vezes ele vem aqui, ó, rompe esse fundo, e se ele quiser, ele vem para seguir o fluxo até ele virar e voltar para alta, se for do interesse dele. Mas como a gente está nessa parte de fundo, eu vou me preocupar amanhã apenas com essa estrutura. Esse topo para esse fundo. A não ser que o mercado já abra rompendo o fundo, né? O mercado faz o que ele quiser. Então a gente não sabe o que ele vai fazer. Então é isso que eu vou observar. Estou observando esse fundo, que é o fundo da nossa região. Temos nossos níveis chaves em lugar de boa precificação, abaixo de 50%, com desconto no caso. E temos esse fluxo de 5 minutos que foi feito o choque. Ok? Se por acaso ele rompe, aqui ele vai colocar um 15 minutos para alta. Se ele rompe assim, tá? Estou mostrando para vocês qual que é a minha ideia. Ele vem aqui e coloca um 15 minutos para alta. E aí, quando ele vem aqui e vira, aí ele faria um choque. E dentro dessa estrutura aqui de 1 hora, que seria desse topo para esse fundo, você teria um choque de 15 minutos, certo? Então você poderia esperar um choque aqui também, uma nova confirmação se ele voltasse por essas regiões, ou no 5, ele quebrando um fundo de 5, ou no 1, só que dependendo, às vezes no 1 pode ser uma antecipação, beleza? Às vezes pode ficar meio complicado muitas coisas que eu falo aqui, né? Mas minha ideia é que vocês analisem da maneira que vocês operem, desse jeito, entendeu? Vocês olhando pela estrutura e entendendo a hierarquia de times. Não porque rompeu esse fundo aqui que ele vai continuar a queda, não é isso. A gente espera o fluxo alinhar. E é isso que eu queria mostrar pra vocês, é isso que eu tô esperando pra vocês amanhã. Vou deixar essas marcações aí pra mim. E amanhã a gente vê se dá alguma oportunidade pra gente comentar. Beleza? É isso aí, bons trades, boas semanas. Últimos 2 dias do mês. Bora lá.